Vamos lá, família. Vamos começar com mais um videozinho aqui. Vídeo do Linkzinho e de Boku no Hero. Melhor personagem de Boku no Hero, Endeavor. Seria ele realmente o melhor personagem de Boku no Hero? Não sei, cada um com sua opinião, né? Cada um com seu gosto, cada um com seu personagem favorito de Boku no Hero. Vamos ver o vídeo, vamos ver como é que vai ser. Só pedir no início do vídeo pra deixar o like, se inscrever pra dar aquela fortalecida e seguir na roxinha, né? Mas, simbora. Sem muita enrolação. 3, 2, 1, play. Moleque, imagina a raridade de você entrar nesse canal aqui e ver um vídeo onde eu não estou falando mal de alguma coisa. Hoje vai chover, mano, certeza. Oi, eu sou o Link e eu tenho o canal de anime, jovens. Como é que vocês estão hoje? Espero que bem, porque, pois é, recentemente eu tô com vontade de fazer alguns vídeos sobre uns temas mais específicos e acredito eu que menos virais, provavelmente. E obviamente que quando eu digo menos virais, significa que não polêmicos, né? Não virais, por quê? Porque ele não vai falar mal de Boruto de novo. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre Boku no Hero. Se tem uma coisa que eu acredito que todas as pessoas que assistem esse canal aqui com certeza absoluta sabem, é que tem muita coisa que eu não gosto em Boku no Hero, né? Muita. É assim, tem bastante coisa que eu não gosto, né? Mas existem momentos em que eu preciso dar o braço a torcer. Ah, você é só um fã que fica triste da obra que você gosta ter ficado uma merda, pô. Assim como todo mundo. Quem acompanha o mangá atualmente sabe como é que tá a situação, pô. Que o Correio tá... Pô, ele fez um belo de um plot, pra depois ele só cagar em cima, tá ligado? E fazer o óbvio. Então, é a vida, né, família? É a vida. É a vida do fã de Boku no Hero. E dizer que tem muitas coisas que me fizeram continuar lendo Boku no Hero até eu chegar no arco atual. E eu com certeza absoluta, se eu tivesse que apostar em uma dessas coisas em si, certeza que seria o personagem do Endeavor. De qualquer Que isso? O Endeavor te fez ficar em Boku no Hero? Caraca. Agora eu quero ver a argumentação. jeito, não esquece de pegar alguma coisa pra comer e senta aí, vem comigo. Falar sobre o personagem do Enji Todoroki, ou Endeavor, né, como é o nome de super-herói que ele usa, é com certeza absoluta uma porta pra gente poder falar sobre arco de redenção, entre várias outras coisas que eu acredito que são muito bem feitas em Boku no Hero, mas de forma geral, a gente tá literalmente falando de um dos personagens mais amados e populares da série, e também de um dos personagens mais odiados da série. Eu acho que ele é mais odiado do que amado. Mas eu não sei qual é a métrica. Eu não sei, é porque quando aconteceu a redenção do Endeavor, a redenção do Endeavor, eu lembro que na época a galera não tava aceitando muito bem, não. Entendeu? Então, eu não sei se as coisas mudaram tanto assim. Pra falar a verdade. Eu acho que nesse ponto aí de polarizar as pessoas entre ame ou odeie, acho que ele só perde pro Bakugou. Que eu nunca vi uma pessoa que só Não, esse aí eu quero que queime. acha ele mais ou menos. Eu só vejo pessoas que odeiam ele ou que amam ele muito. Mas enfim, É, isso é verdade. quem é de Isso é verdade pra caraca. O Bakugou, ele é a personificação do 8 ou 80, mano. Ou você gosta muito dele ou você quer ele queimado, tá ligado? Pelo Endeavor. fato Enji Todoroki? Boku no Hero é uma história sobre super-heróis. E assim como All Might representa dentro dessa história a visão mais prática do que deveria ser um herói perfeito, um herói verdadeiro, sempre com um sorriso no rosto, uma pose firme, um personagem que parece que pode ser confiável e esse tipo de coisa, Endeavor é exatamente o contrário desde o início da sua apresentação. Ele é tudo que você pode ver de pior em um herói em si e também, é claro, como pessoa na realidade. Enji Todoroki é um personagem que, se a gente for pegar inicialmente, ele só representa muito bem a ambição humana, ganância e todos os maiores problemas que você pode encontrar em uma pessoa normal, juntados em um personagem só. Ele é uma pessoa obcecada completamente com o fator de ser o super-herói número 1. Mesmo que se formos analisar Endeavor é um personagem quebrado, pô. A obra já vem estruturando isso bem. o personagem desde a sua primeira aparição na história, fique meio óbvio que ele mal sabe exatamente o que significa ser um super-herói. Na realidade, ele parece muito mais um vilão em roupa de super-herói do que qualquer outra coisa. Obcecado com seu objetivo, Endeavor passou a sua vida inteira treinando. E toda a sua família que foi desenvolvida mais pra frente foi claramente afetada por isso, chegando a um pico de loucura onde o cara simplesmente arranjou um casamento meio que comprado ali com uma pessoa que teria um poder conveniente pra poder combinar o gelo e fogo dele e tal, e fazer uns filhos super poderosos. Ele praticamente criou seus filhos pra serem formas de superar o All Might pra tentar alcançar esse sonho perdido que ele tinha. A tal Cara, bom, é porque o Endeavor é aquele negócio, né, mano? É aquele complexo de inferioridade que ele sentia perto do All Might. Então, né, ele nem tinha o desejo de se tornar um herói. Ele só queria ser melhor mesmo. Ele só queria ser melhor. nível de desespero, que conforme os anos foram passando e isso nunca foi acontecendo, ele se tornou um pai pior, um pai horrível, que Ele nunca ignorava foi alguns pai. filhos. Ele nunca foi pai pra começo de conversa, né? Só depois que vieram
com aquele negócio lá que aconteceu com o irmão do Todoroki, né? Que aí eu não vou dar spoiler pra galera do mangá. Tipo, galera que tá no anime, né? Não vou dar spoiler. Mas com o filho dele aí, que começaram a criar a situação de por que ele ficou do jeito que ele é, entendeu? Começaram a montar a persona do que é o Endeavor que a gente conheceu antes do... No caso, a persona dele que a gente conheceu no anime anteriormente, né? Não depois. Enfim. Filhos, enquanto que treinava outros como se fosse mandar eles pra uma guerra de repente. Além, é claro, de nós termos ali o fato de um casamento não muito bacana. Família 100% bem. Cara, o negócio do casamento é meio complicado, porque, tipo assim, foi meio que um casamento político. Mas o problema não era nem o casamento político. O problema do casamento era o Endeavor utilizar ela como incubadora, velho. Isso sim que foi o problema. E o pós, né, que é a incubadora, né, que ele utilizou ela só pra fazer o filho perfeito, né, a criação perfeita dele, foi o abuso. Por isso que eu falo que o Endeavor, cara, ainda acho que a galera, mesmo depois da redenção dele, não é muito favorável a ser com o Endeavor, porque mesmo no anime, a família meio que não aceitando, mas tipo assim, tentando mudar junto com o Endeavor, a galera não compra muito essa ideia. Bem construída. Eu acho, tipo assim, porque eu tô sendo um pouco antiquado, porque porque eu tô falando do passado, né? De quando eu ainda assistia Boku no Hero. Eu acompanhava o mangá e depois eu parei, voltei a ler depois. Então eu meio que tô por fora de muita coisa. Tô muito por fora da fandom de Boku no Hero, então eu não sei. Mas eu lembro de que mesmo depois da redenção, mesmo do Endeavor lá na pose da vitória dele, né, contra o Nomo, mesmo naquilo ali, eu vi que uma galera ainda não gostava, tinha uma antipatia gigante por ele, mesmo ali. Aí, top demais. O arco desse personagem já chama muita atenção desde o início, porque quando você começa a dar uma olhada em Boku no Hero, você descobre que ele é tipo um dos personagens mais populares e amados da série. E quando você olha pra esse cara aqui, uma das primeiras perguntas que você pode fazer é como que o Kohei escreveu esse cara e ele vai transformar ele em um personagem que as pessoas vão gostar mesmo. Eu acho que é genuinamente... malabarismo, né? O nome disso é malabarismo. Ele fez um malabarismo do caralho. Isso, uma das minhas coisas, ou se não, né, a minha coisa favorita a respeito de Boku no Hero, a forma como o Kohei escreve personagens com esses temas um pouco mais pesados. Não apenas mostrando o lado triste da humanidade ou alguma coisa um pouquinho mais filosófica e tudo mais. Não, se você leu um pouco de Boku no Hero, você sabe que toda a história, ela tá envolta em diversos embates de visões de personagens diferentes. Os heróis não são só heróis porque eles são bonzinhos, enquanto que os vilões são vilões porque eles são maus. Nós temos heróis do início que não parecem nada com heróis, tipo Bakugou ou Endeavor, por exemplo. Assim como nós temos vilões que foram criados por razões muito específicas e que na realidade, se a gente for parar pra ver, a maioria dos vilões de Boku no Hero, eles surgiram justamente por causa dos heróis. Pensa em um vilão como Shigaraki. Cara, não só por causa do herói, por causa da sociedade, como ela funcionava, né? Porque, cara, é tipo assim, não tem como criar uma utopia. Não tem como. Tá? Se a gente tem dificuldade pra ter uma conversa civilizada num ambiente padrão normal, tá ligado? No ambiente público, com uma outra pessoa, assim, num mundo onde as pessoas têm superpoderes, tá ligado? Você não acha que não ia criar uma desigualdade ou entre outras coisas assim? Claro que ia criar, entendeu? Então o mundo em si de Boku no Hero, ele é quebrado. Ele apresenta pra gente, no início, ele apresenta pra gente aquele mundo belo, né? Aquele mundo fictício, bonito, né? Tipo, mundo de heróis lutando contra vilões. E a gente acha que é full preto no branco no início, né? Só que a gente vê como as paradas funcionam, entendeu? Como, no caso, para alguns heróis não é tão preto no branco, para vilões não são tão preto no branco. Por exemplo, disso qual é o nome mesmo? A Toga, né? A Toga, qual é o nome mesmo? Cara, que esqueci o nome dele. Tem outros personagens lá, tem outros vilões. Eu só lembrei da Toga porque a Toga, ela se tornou vilã por causa de amizades aí, mas enfim. Eu não vou ficar usando a Toga de exemplo, não. Só tô falando que as coisas não são só preto no branco. Elas acabam meio que uma coisa combina na outra e acaba virando o que é a consequência, né? Acaba virando a consequência da pessoa, ele acaba virando vilão. Tem um próprio personagem que a gente fala sobre isso, que é o cara lá da voz, que ele pode controlar as pessoas, né? Pela voz, tem essa. Que fala que a habilidade dele seria de vilão, tá ligado? Mas por que seria de vilão? E teria um preconceito em volta dele, que ele poderia ser vilão, coisa não. Mas ele se manteve firme e continuou como herói, entendeu? Mas muitos personagens em Boku no Hero passam por isso. Só que ele conseguiu se manter erguido. Teve outros que não.
Shigaraki, por exemplo, que é o vilão principal da história, a razão dele ter surgido é literalmente a avó dele, a Shimura Nana, que foi a mulher que treinou o All Might. Não, a culpa não é da avó dela. A culpa é do All for One. O mangá fez a mudança da mudança. Pô, Shigaraki era a vítima. E tudo mais por conta da vida de No final de tudo, ele era bonzinho, pô. Ele era bonzinho. super-herói dela, ela não pôde estar presente para criar o próprio filho. O filho dela cresceu com raiva de heróis e se tornou um pai horroroso. E isso fez com que o Shigaraki também criasse um... Quem tá no mangá sabe, Shigaraki foi vítima, pô. Vítima. Ele poderia morrer como vilão? Poderia. Poderia terminar a carreira dele como vilão? Poderia. Mas transformaram na vítima. ódio por A heróis. vítima da E sociedade. futuramente, né, viesse a meio que quase destruir o planeta aí, né? Deu uma vacilada aí, viu, moça? Deu uma vacilada boa. Se a gente for parar pra pensar... A culpa não é dela, não, mano. Mano. Ela teve que... Cada um tem que fazer uma coisa, né? Ela não foi comprar cigarro, ela foi bater o masterpiece dos vilões, pô. Pensar de fato, cara, eu acho muito interessante o fato de personagens como o Endeavor ser muito popular, porque se a gente for parar pra pensar, o personagem e o arco dele não são lá tão absurdos assim, é uma coisa até meio simples de fato. É um arco de redenção em geral, né, que já foi visto em dezenas e dezenas de histórias. Nós vamos acompanhar 100, 200, 300 capítulos onde a gente lentamente vai ver todo o desenvolvimento de uma pessoa horrível virando um cara até que gente fina. Mesma coisa inclusive acontece... A redenção dele acontece até hoje no mangá, né, cara? A redenção dele não para, mano. É porque, tipo assim, ele entende do porquê ele quer ser herói, ele entende dos problemas que ele causou pra família dele, pro filho dele, pro outro filho dele, né? Entendeu? Como ele começa a compreender, ele começa, tipo, a refletir e entender sobre vários outros problemas em volta das consequências que foram geradas por ele mesmo, né? Foram consequências geradas por ele também, tem essa. Então, a redenção dele acontece até hoje. Até hoje no mangá. Não, se bem que já... Também já acabou, né, a redenção dele, né? Porque, bom... acontece com o personagem do Bakugou, e me chama a atenção, cara, como ambos esses personagens, eles são muito populares, mas não apenas isso, ele gera uma polaridade interessante nas pessoas. Como eu falei no começo do vídeo, muitas pessoas amam esses personagens aqui ou odeiam. Eu acho que isso acontece, inclusive, justamente porque a humanização desses personagens, ela é, tipo, muito bem feita. Tanto o Endeavor quanto o Bakugou, pra mim, não são Tá. Eu não vou julgar, não. exatamente só personagens Não que vou foram, jogar. tipo, feitos pra incomodar pessoas em si, mas eu acredito É porque é muito complicado. Quando eu lembro do primeiro episódio dele falando pro Midori se suicidar, me estressa um pouco ainda. Eu entendo. O Bakugou teve sua redenção. Ele quase morreu lá 2 vezes. Eu entendo, galera. Eu entendo vocês gostam do Bakugou, eu entendo completamente. Não vou dizer que eu não entendo, eu entendo. Só não gosto dele mesmo. acredito que no caso do Endeavor, exclusivamente, ele foi feito pra poder passar duas mensagens muito interessantes dentro da obra. A mensagem de que erros não desaparecem e a mensagem de que pessoas podem mudar. E ambas as mensagens funcionam muito bem no universo da Às vezes para pior. obra, pelo menos na minha visão. Não, A brincadeira. questão dos erros não podem mudar, eu acho que eu nem preciso explicar muito, né? Tipo, isso é literalmente uma fala do personagem do Dabi, que aparece na história e tudo mais. Personagem esse que, inclusive, que eu acho que ele é tipo um erro ambulante do Endeavor, que tipo, tá ali na história justamente pra poder passar esse ponto pra gente. O passado não desaparece. Você só colhe o que planta! No anime foi assim? Caralho, mano. Caralho, no anime foi assim? Meu Deus, cara. Então vamos cair juntos, Eiji Todoroki! Não, acho que não foi assim, não. Acho que ele só tá pegando uns frames. Que tal, hein, papai? Não, não é Endeavor é possível. um cara que cometeu muitos erros. Muitos mesmo. Enquanto ele continuou se mantendo nesses erros, ele só foi perdendo cada vez mais e mais coisas. E a partir do momento que finalmente ele conseguiu enxergar que ele estava errado e teve a coragem de bater de frente com esses erros e começar a tentar melhorar, ele foi recuperando algumas coisas. Mas o Dabi ainda tá lá como uma lembrança pra ele de que além dos erros dele do passado não desaparecerem, existem coisas que ele não consegue recuperar. Eu gosto muito como o mangá, ele tem algumas páginas. É porque a gente normalmente, a gente gosta muito de personagens meio que anti-herói, ou... Eu tô dizendo, não totalmente todo mundo, né? Mas a gente meio que tem, a gente tem esse sentimento de gostar mais de personagens mais quebrados, mais tipo, personagens anti-heróis, ou personagens que eram vilões se tornaram heróis, é uma parada assim, tá ligado? Que eles eram quebrados e eles vão meio que pegando cada fragmento deles e vai montando um novo molde. Eles são basicamente assim. A gente gosta bastante do Vegeta por causa disso. Que ele, pô, o Vegeta, cara, a construção do personagem do Vegeta é assustadora, mano. É assustadora. E tem galera que fala que personagem em Dragon Ball não é bem escrito, pô. Tá ligado? Tem que falar que só anime de porradinha, mas enfim, não vou entrar muito nesse mérito.
Entendeu? Mas o Vegeta, ele é um bom exemplo disso, que era um personagem, teoricamente era pra ser odiável, né? Porque ele era do mal, matava todo mundo, passava a régua, tá ligado? E foi sendo trabalhado de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Até chegar no ápice dele, tipo, que foi aquela lá do Majin Buu, dele admitindo, falando que o Goku ele é o melhor, entre outras coisas. Então, cara, aquela sensação de humanidade no personagem. Sei lá, tem personagens assim também, tipo, tem muita galera que tem vínculo assim com o Itachi também, que olha o Itachi, tipo, olhava ele como 100% um vilão, ou um anti-herói, talvez, mas depois, vendo o contexto geral, vendo outras coisas, vendo a construção, e depois teve o personagem novamente, e ver essa completude toda, mano, a gente olha pra ele e se espelha também, entendeu? Espelha, tipo, esses erros são erros que um ser humano cometeria, pô. Não é um personagem utópico, tipo o Deku, que é 100% bonzinho, entendeu? Que, tem um personagem que é muito mal, que o único jeito de derrotar ele tipo, de realmente derrotar ele é passar régua. O Deku não, eu quero salvar ele. Por quê? Porque sim, porque eu sou um herói, entendeu? Esse personagem purista. Esses personagens um pouco mais quebrados, que tem essa complexidade, a gente começa a se afeiçoar a mais. O Endeavor e o Bakugou, eles têm isso. São personagens que eram de um jeito totalmente odiável, tá ligado? E, conforme o passar do tempo, se tornavam cada vez mais... Não, amáveis seria a palavra certa, né? Amáveis. Mas a gente começa a respeitar mais esses personagens também. A gente começa a se afeiçoar mais a eles. Porque a gente se espelha nisso também. Páginas que vão acontecendo ao longo dos tempos ali, com o Endeavor imaginando algumas cenas felizes com a família dele. Isso acontece algumas vezes, tipo, acho que umas 2 ou 3 vezes por aí dentro da história, mas eu acho muito louco, cara, que quanto mais tempo vai passando no mangá, mais a gente vai vendo um pouco dessas ceninhas que parecem mostrar que ele começa a perceber que ele só podia ter, tipo, tido uma vida de casado muito boa, com uma esposa incrível que ele casou. Tipo, é esse negócio que eu falei, mano, dos erros. Dos personagens ser fragmentados. Ele começa a refletir sobre, pô, cara, eu poderia só ter uma vida normal com a minha família, né? Ter uma família de verdade, né? Não ser um bando de crianças que me odeiam e minha mulher que tem trauma de mim. Poderia ser, né? Ele começa a se arrepender, ele tem arrependimento. Isso é da hora, pô. Casou, mas ele não teve, porque ele foi um idiota. Ele também podia ter sido um pai muito legal, com 4 filhos muito maneiros. Ele podia ter sido um pai bacana, com uma família legal, mas também não foi. Ele podia ter sido um herói muito melhor, mas ele também não foi. Ele poderia ter sido uma pessoa muito melhor, mas ele também não foi. E certas coisas desse período de tempo, ele nunca vai recuperar. O máximo que ele pode fazer a partir de agora é tentar melhorar dali pra frente. E a partir do momento onde isso começa a acontecer, onde o Endeavor começa a mudar... Podia ser tudo, mas não foi. Pois é, né? Podia ser tudo, mas não foi. Como personagem, acaba acontecendo. Porque o Endeavor, ele nunca teve um objetivo, ele só teve um grande senso de inferioridade ao All Might. Ele nunca teve um objetivo dele, claro. Ele quis espelhar, tá ligado? Tipo, o desejo dele na própria cria. E meio que fechou os olhos pra tudo, só queria isso. E sofreu as consequências, né? Tipo, a família dele começou a odiar ele, o filho dele ficou com... Bom, não preciso falar os problemas que colocou a vida dele, nem as merdas que ele fez. A galera já sabe. Se não sabe, pesquise. Sendo de fato, né, a humanização dele. E pra muitas pessoas, esse é o momento da história onde você vai conseguir começar a entender esse personagem de certa forma, a compreender os sentimentos dele, e às vezes, até a se identificar um pouco com ele. Claro que não necessariamente, eu acho que a maioria das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aqui, sabe, eram pais horrorosos. Qual é, Linkzinho? Não. Qual é, Linkzinho? Aí tu foi longe demais. Foi longe demais. Ou eram espancadores de esposa. Porém, eu acredito que qualquer Não, aí foi longe demais. Foi longe demais. pessoa consiga se identificar muito fácil com Engraçado, o Goku já espancou a Titi, mas nunca beijou ela, né? Aí Dragon Ball. uma pessoa que cometeu erros, se arrependeu, ficou muito triste porque isso rolou, Teu dois moleque. Desculpa. mas, óbvio, aos poucos só foi começando a aceitar que você não podia voltar atrás, porque seus erros não iam desaparecer e só restava pra você seguir em frente e levar aquilo como aprendizado. E sobre essa questão, jovens, de pessoas mudam em si, eu acho que se você leu ou você assistiu Boku no Hero, você sabe que isso é um tema do qual o criador da história de Boku no Hero, né, ele gosta muito de trabalhar. Eu acredito, inclusive, às vezes até um pouco de... Ele gosta de trabalhar essa perspectiva, no caso, essa evolução interna e externa dos personagens. Agora a questão é, ele faz isso com todo mundo? Não, porque seria impossível. Talvez pro Oda. É foda, quando eu falo Oda é complicado. Mas, cara, isso vai de
isso vai de personagem pra personagem, né? Não é todos os personagens de Boku no Hero que são, assim, bem profundos, com um tema muito profundo. Nem todos são assim. Tem uns que tem um tema profundo, tem uns que tem um tema pesado, mas nem todos eles tiveram um trabalho parecido com o do Endeavor. São poucos. São poucos que teve um trabalho assim, tipo, o Endeavor é como eu falei, mano, o Endeavor ele tá sendo trabalhado até agora, eu acho. Ou não, né? Tipo, já terminou a redenção dele. Demais. E é claro que isso incomoda algumas pessoas. Pra alguns personagens eu acho que isso funciona, pra outros acho que não. Se você tá lendo o último arco da guerra e tudo mais, você já pensou, já viu um pouco sobre a última guerra, você sabe que tem personagens que, por exemplo, eram vilões até tipo, sei lá, meio assassinos e tudo mais. Muitos deles só tiveram tipo um arco de redenção, ou então foram perdoados de alguma forma. Mas eu não quero nem lembrar disso aí, cara. Ter arco de redenção no meio da guerra é sacanagem. Assim como o próprio Shigaraki, Da maneira que foi feito. que é o vilão final da obra, admita, Para, você Sam. sabe que ele não vai ser morto. O Midoriya não vai matar o Shigaraki. Ele vai salvar ele. Porque isso é parte do tema principal da Mas aí que tá, Linkzinho. O Shigaraki... Não vou falar. história. Para esses personagens que eu falei aqui, inclusive alguns dos vilões, é claro, eu acho que, sei lá, Do jeito que o Kourei é muito óbvio, tá sendo muito óbvio nessa guerra final, do jeito que ele tá sendo muito óbvio nessa guerra final, é bem provável que o Shigaraki volte a ser bonzinho aí. É bem provável, tá ligado? É bem provável. Talvez não, talvez sim. Nunca se sabe. Vamos ver. Pra quem tá no mangá sabe, tá ligado? Pro Deku que tava lá, tipo, não podendo dar um abraço em ninguém e agora já podendo, já de novo, né? A galera tá no mangá sabe. talvez não tenha funcionado tão bem, mas eu acredito que o Endeavor em si, ele seja um personagem tão bom justamente porque ele encaixa muito bem, cara, em todo esse ponto de mudança. O fato dele incomodar algumas pessoas, acredito eu, cara, que é justamente uma coisa que o criador da história de Boku no Hero não concorda muito. Que é essa questão de que muitas pessoas do público, por exemplo, acreditam que pessoas não mudam, tá ligado? O fato de que o Endeavor era uma pessoa ruim, que vai entender que era uma pessoa ruim, e vai começar a tentar ser uma pessoa boa, incomoda algumas pessoas, porque em teoria, tipo, ele era um vilão, ele vai ser pra sempre um vilão, e ele não pode tentar deixar de ser um vilão. Mesmo que ele já tenha pagado pelas coisas que ele fez, mesmo que já tenham acontecido certas coisas, não. Pode ser, realmente, pode ser isso sim. Pode ser isso sim. É porque tem certas coisas que realmente a galera fica muito presa. O próprio exemplo, pra mim, o maior exemplo disso é comigo com o Bakugou. Pô. Eu não acho o personagem ruim, eu acho ele um personagem bem feito, bem construído. Porém, eu não gosto dele pela merda que ele falou no passado, tá ligado? E eu não odeio ele, ou desgosto dele, ou quero que o personagem seja queimado. Não, mentira. Não, menti um pouco. Enfim. Ai, ai. Mas eu realmente eu não tenho nada contra o Bakugou, tá ligado? Assim como eu não tenho nada contra o Endeavor. Nesse sentido, tipo, de... Eu não gosto desse personagem porque ele fez merda no passado e ele não pode ter a redenção dele. Não, tá ligado? É só... Tipo, sei lá, eu não gosto dele, tá ligado? Eu acho legal, ele tem a redenção dele e agora ele pode viver em sociedade. Parabéns, pô, parabéns. Só ainda não gosto de você. Mas eu aceito a sua mudança, entendeu? Eu aceito, porém não continuo gostando, pô. É só isso. Ele precisa continuar sendo um vilão pra sempre. São temas meio interessantes que eu não sei ainda como vai ser o final de Boku no Hero, sendo bem sincero. Não sei como o Kourei vai tratar todos esses temas no final da obra. Mas eu posso dizer que com certeza absoluta o personagem do Todoroki é bem interessante. Inclusive, queria saber a opinião de você a respeito dele. Você que tá assistindo esse vídeo aí, o que você acha do Todoroki? Não esquece de colocar aí nos Dropou o anime? Cara, parei, mas eu continuo no mangá. comentários aí embaixo, Só beleza? falando. Obrigado por ter assistido, beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui! Eu não desgosto do personagem do Bakugou e do Endeavor tanto assim, mas eu só falo pra gerar meme mesmo. Só falei aqui no final do vídeo pra ver quem ficou até o final. Eu gosto de zoar, igual ficou zoando direto com o Naruto, enfim. Cara, eita, olha o ad. Eita, olha o ad final. Eita, olha o ad. Eita, brincadeiras à parte. Bom, terminou o vídeo. Cara, comenta aqui embaixo se vocês acharam do personagem do Endeavor, se vocês gostam dele, se acham a redenção dele ok ou não, se gostam, né, dessa mudança que o personagem teve, dessa redenção dele, até mesmo do Bakugou, de outro personagem de Boku no Hero, se quiserem comentar, só deixar aqui embaixo. Eu acho a redenção dele ok, a do Bakugou também, entendeu? Eu acho os personagens ok, tipo, só não gosto deles mesmo, tá ligado? Mas né, não é proibido não gostar, pô. Eu só não gosto deles, aceito, mas não gosto, é isso. Não é proibido não gostar, né? Eu acho. Bom, deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida e me segue na roxinha, onde eu faço lives assistindo esses vídeos e os animes da temporada. Então o link tá aqui embaixo, só dá uma olhada. E é isso, família. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Valeu. Até daqui a pouco e... Fui!
Um churrasquinho de Todoroki ali, fazendo o Bakugou de carne, pô, imagina. Sacanagem, parei.